Vai ser muito bom porque eu acho que além de a gente estar numa época que a gente tem várias síndromes respiratórias, entrada de inverno, tem muita coisa que a gente pode aprender contigo. Dependendo das faixas etárias, essas patologias elas vão mudando e a prevalência e os problemas eles vão se transformando. Eu sempre pergunto, é possível? É viável? Por quê? Porque eu como mãe, eu entendo. A confiança. É uma construção. Aquilo ali me incomodou tanto. Mas eu fiquei tão braba com aquela colocação. E eu disse assim, ó, eu tô operando porque tem gente que precisa. Vocês conseguem passar para os pacientes muita segurança. Porque a gente tem um ambiente seguro. Porque uma criança com uma otite dá pena de ver. Porque o choro é um choro muito sofrido. Eu brinco que é como se a gente vestisse, chega no consultório, veste o jaleco e é como se estivesse mudando. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Marycast. Hoje a gente vai falar sobre otorrinolaringologia com a doutora Camila Tabajara, que é uma otorrino muito especial porque ela tem um foco tanto nas crianças, na parte pediátrica, como no adulto, porque a paixão dela são vias aéreas, fazer a gente respirar bem, dormir bem, não roncar. Então, acho que vai ser um papo muito gostoso. Camila, seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Prazer estar aqui. Convite muito especial, sabe que eu já sou tua fã. E poder vir aqui conversar e falar sobre a minha atuação é um prazer, um privilégio. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom porque eu acho que, além de a gente estar numa época que a gente tem várias síndromes respiratórias e entrada de inverno, tem muita coisa que a gente pode aprender contigo. A questão de dúvidas de respiração, de garganta, tudo isso vai ser muito interessante a gente bater um papo. Antes de a gente começar, eu quero agradecer a Suelen Sarmento, a Clínia e ao programa Bem Atender, que são quem apoiam o Marycast. Então, segue o canal aqui, ativa o sininho, segue o Marycast oficial no Instagram e vamos começar. Vamos começar pelo início. Pelo início. Camila, quando foi que tu decidiu fazer medicina e qual momento tu resolveu fazer a otorrino? Porque tu te formaste na PUC, né? Me formei na PUC em 2008. Na ocasião, eu estava com 25 anos. E sabe, Mary, que eu não consigo ter uma lembrança exata de quando que eu decidi fazer medicina, porque foi muito cedo. Eu tenho uma sensação de que foi por conviver com os meus avós, que os meus avós, eles eram cardiopatas, então eles eram sempre muito frequentadores de médicos, consultórios, e a gente, desde pequena, eu lembro que eu aferia a pressão do meu avô, depois ele se tornou diabético, então eu ajudava ele a fazer HGT. Então eu acho que, embora vindo de uma família que não existe nenhum médico na família, eu e a minha irmã nos tornamos médicas. A minha irmã também. A minha irmã é oncologista. Então, eu tenho a impressão que aquele ambiente de doença e saúde fez com que a gente despertasse essa questão do cuidado. Uma família muito amorosa, aquela família, assim, familhão, sabe? Todo mundo misturado, todo mundo junto. Tios, primos, mãe, vovó. Então, eu acho que era isso, era esse ambiente, assim, de amor e cuidado que foi nos empurrando para a medicina. A otorrino, ela veio de uma escolha absolutamente inusitada. Eu, quando criança, tinha muita patologia de via aérea, muita. Eu tinha rinite, eu tinha bronco, não chegava a ser asma, mas eu fazia broncoespasmo, eu usava bombinha, eu fazia nebulização, e eu vivia em otorrinos, todos. Tu achou muito interessante, então, bom, essa coisa aqui. Não, pelo contrário, eu odiava todos, porque era exame de sangue, prick teste de alergia e todos os lados. E é isso que a faculdade foi se desenrolando, e eu descobri a minha paixão por cirurgia. O meu ambiente precisava ser um ambiente cirúrgico. E aí, ali por volta do 4º ano de medicina, perto da entrada, aquela do internato,
eu já tinha passado pelas grandes áreas cirúrgicas e eu estava determinada a fazer cirurgia Alguma pediátrica. E resolvi fazer um estágio de férias na otorrino. Porque a otorrino, ela é uma área que dentro da graduação, ela é pincelada muito superficialmente, a gente não aprofunda. E eu disse, quer saber, me falta conhecer um pouquinho mais essa, só para eu ter certeza e descartar. E eu me inscrevi lá na PUC num estágio de férias, então entrou janeiro e eu fui fazer o estágio. E eu fiz aqueles 30 dias e cada dia era uma alegria e eu fui me realizando. E terminou os 30 dias, eu lembro do Dr. Ned Steff, meu professor, ele dizia assim, acabou o estágio dessa menina e ela não vai embora. Ela segue aqui, gente. Ela segue aqui. Entrou fevereiro e eu não queria ir embora. E eu disse assim, tá aqui, é isso. É isso, porque é uma especialidade gostosa, ela é leve, as patologias são tratáveis, são curáveis. Não, e tem uma coisa que eu acho que interessante. eu amava. E eu acho que tem uma coisa interessante na otorrino, que ela mistura consultório clínico e bloco cirúrgico. Ela tem um equilíbrio. Sem internações longas também, né? Exatamente. Então, ela pega um mundo que na medicina eu vejo que muitos otorrinos, quando eles decidem, é porque eles gostam dessas duas coisas. É o ambiente cirúrgico, mas também com aquela dinâmica de atendimento, de consultório do paciente, do acompanhamento. São pacientes que acompanham, alguns vai misturando, assim, um paciente puxa o outro, quando tu vê, tu tá atendendo a família inteira. Até porque tu atende a parte pediátrica e a de adultos. Adultos e crianças, porque eu fui me direcionando para cuidados de via aérea. Então, dentro da otorrino, a parte cirúrgica de via aérea foi onde eu me encontrei. E essa questão do cuidar e do atender e da escolha da otorrino, nessa ocasião, foi exatamente isso, foi essa possibilidade de mesclar, porque daí juntava com a minha outra enorme paixão e vontade, que era de ser mãe e de ter uma família. Então, eu disse, eu quero ser mãe, eu quero ter uma família, mas eu quero ser médica, eu quero operar, eu quero muita coisa, eu preciso colocar tudo isso dentro de uma panela que consiga organizar, contemplar tudo. E assim foi a minha escolha. Que bonito, né? Que coisa gostosa isso. Muito bom. E hoje, tu te dedica mais a fazer cirurgias das vias aéreas. A gente sabe que tem crianças que respiram muito mal, né? E que isso aí, quando não for diagnosticado a tempo, vai complicando, e esse adulto vai se tornar adulto, respirando mal, e talvez aquilo fique uma coisa crônica. Como é que funciona isso? Como é que é um diagnóstico? Se um pai e uma mãe têm um filho que ronca, ou que parece que está sempre congestionado, quais são os sinais para a gente, começando agora pela pediatria, né? Que a gente tem que ter cuidado em relação a isso. Mary, essa parte respiratória, ela é básica e fundamental. O ser humano, ele não deveria se condicionar e acostumar a não respirar pelo nariz. Isso é absolutamente antifisiológico. Sim. E o bebê, quando ele nasce, desde o momento do nascimento, os bebês, até os 6 meses, eles são respiradores nasais exclusivos por natureza. Então, essa fisiologia, ela, quando bem acompanhada e respeitada, tudo se encaminha para o seu desenvolvimento correto. Os principais sinais da infância eu costumo correlacionar muito com a questão do sono. Porque durante o sono, a gente fala, a criança ela precisa dormir aquele sono de criança, aquele sono de bebê, que é um sono leve, é um sono sereno, tranquilo, que não é ruidoso. Quando desde o bebê, e eu atendo bebês muito pequenos, quando desde o bebê a gente já detecta que existe algum padrão de dificuldade ou de restrição dessa via aérea, já precisa do acompanhamento. Precisa do acompanhamento do otorrino. Porque dependendo das faixas etárias, essas patologias elas vão mudando e a prevalência e os problemas eles vão se transformando. Então, cada faixa etária tem os seus pontos específicos de atenção.
E de abordagem. Crianças muito pequenas, a gente costuma fazer uma abordagem ambiental, a parte das rinites, das alergias, aquilo que estimula aquela obstrução nasal na criança. Então, tem uma porção de coisas que a gente pode orientar os pais sobre o ambiente, o quarto. Eu digo sempre aquele quartinho fofo, lindo, cheio de pelúcias e almofadas decoradas com monogramas. Cheio de ácaros. Acabou com aquilo ali. Então, a cortina, o tapete, aquela coisa... a partir dessas intervenções, a gente já vai mudando. E essa criança vai crescendo. Essa criança vai entrando na escola, naquele ambiente super estressor para o sistema imunológico, mas, ao mesmo tempo, muito importante. E ela começa a desenvolver as patologias relacionadas aos tecidos faríngeos, que são as amígdalas, as adenoides, porque esses tecidos, eles vão hipertrofiando, eles vão aumentando de acordo com o estímulo. E o estímulo é estímulo inflamatório, seja por quadro viral, por quadro alérgico, tem o estímulo do próprio crescimento, da formação imunológica. Então, cada faixa etária vai tendo o seu ponto de atenção. Eu sou suspeita para falar, mas eu acho que eu recebo pacientes adultos que dizem a primeira vez que eu estou consultando um otorrino e eu digo, que triste a tua vida até esse momento. Eu ia te dizer isso. Se a gente não se dá conta, o corpo vai se adaptando. Claro. E vai dando um jeito. Continua vivendo, respirando mal, dormindo mal. Mas segue a vida. Sim, abre o bocão, eu digo assim, abre o bocão e segue sobrevivendo, mas não com uma saúde integral. Não com saúde, exatamente, não com saúde, não com qualidade respiratória, não com desempenho, com performance. Hoje em dia a gente tem, assim, aquela alta demanda, né, na vida adulta por performance. E a atividade física, ela vai estar completamente linkada e relacionada com o teu padrão respiratório. Tu não vai conseguir ter uma performance física se tu não tiver um padrão respiratório adequado. Tu não vai conseguir ter uma performance física se tu não tiver um sono adequado. E tudo isso passa pela via aérea. A via aérea é a primeira porta para a saúde. Então, é super importante, é fundamental, eu diria. E eu li que tu sempre fala que tu não trata uma garganta, um nariz. Tu trata uma criança e uma família junto. Dentro desse contexto de que tem, às vezes, que fazer realmente adaptações dentro de casa. E essa sensibilização do pai, da mãe, né, de tudo isso. Como é que funciona isso na tua consulta? Os pais aceitam bem? Porque às vezes tem bichinho também, tem a questão do pelo. Tem, na verdade, assim, eu sempre tento contextualizar o universo daquela família. A gente vê muito isso, por exemplo, naquelas crianças que elas estão fazendo infecções de repetição. E o ideal seria tirar a criança da escola, por exemplo. Uma criança muito pequena, da faixa etária entre 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, a gente vê que poderia beneficiar a criança. Eu sempre pergunto, é possível? É viável? Por quê? Porque eu, como mãe, eu entendo que às vezes às vezes uma orientação médica, ela pode vir com um certo quê de crueldade para aquela família, porque aquela família não tem opção de outro contexto. Então, eu sempre pergunto, é viável? O que é possível? E dentro do que a família vai conseguir oferecer, eu vou adequar o meu tratamento. Eu vou perceber se eu preciso dosar ou pesar um pouco mais em medicação, em alguma orientação, ou se eu preciso antecipar, eventualmente, uma indicação cirúrgica. Mas isso tudo dentro do contexto dessa família, porque a família também precisa ser cuidada. Ontem foi muito curioso, eu atendo muitos irmãos e famílias, eu atendi gêmeas ontem. E a mãe foi o retorno das meninas com os exames que eu tinha solicitado. E a mãe, no término da consulta, ela puxou uma orientação que eu tinha passado na primeira consulta, e ela disse assim, nunca ninguém fez isso por mim. Eu tinha anotado nas orientações e eu coloquei o nome de uma criança e orientações específicas, o nome da outra criança. E eu disse assim, coloca isso na tua geladeira, porque ali se tu te perder, o que tu tem que fazer? Porque são gêmeas.
iguais, e cada uma com uma particularidade. Então, eu fiz, e ela disse assim, isso aqui foi a minha bússola. E eu achei muito legal, porque, na verdade, assim, uma coisa que eu acabo fazendo de forma genuína, eu sou super organizada e um pouco controladora dentro das minhas tarefas e dos E que daí me tu já cercam. transfere Eu isso, transfiro de forma natural. mas isso facilita muito a vida de uma mãe. Facilita, porque às vezes a única coisa que a gente quer como mãe é que alguém te pegue na mão e diga assim, ó, vem por aqui, que aqui vai dar certo, esse caminho vai dar certo. E essa confiança que a mãe tem que ter no médico para poder contextualizar, trazer, como tu disse, para a realidade daquela família. Se é possível tirar da escola, muitas vezes não é possível. São pais que trabalham o dia todo. Exato, que não tem uma família, não tem Não uma tem rede de apoio. uma rede de apoio. Exato. Então, como adaptar, Uhum, né? uhum. E daí tem a questão cirúrgica, né? Quando a gente fala em questão cirúrgica, a gente sabe que a maioria das vezes que é necessária uma cirurgia nessa área respiratória, ela é uma cirurgia eletiva. Uhum, Dá para escolher quando fazer, né? Normalmente. uhum. Como é que é essa decisão compartilhada com os pais? Como é que funciona isso? Porque para um pai e para uma mãe é difícil aceitar que vai ter que fazer uma cirurgia numa criança pequena, né? Eu acho a frase que mais a palavra que mais me vem, assim, para representar o sentimento que eles trazem no momento da indicação cirúrgica, eles têm medo. A palavra é essa, eles sentem medo. Porque, por mais que eles estejam visualizando a patologia, o sofrimento da criança no dia a dia, eles têm consciência da necessidade, e eu costumo fazer isso de forma bem gradual, né? Então, assim, pela primeira avaliação, na primeira vez que a criança consulta, eu já pincelo alguns pontos que me fazem pensar que ela possa precisar de uma cirurgia. Aí eu procuro solicitar alguns exames que façam também com que tudo isso fique mais visível para os pais. A maioria dos meus pacientes, eles vêm para uma avaliação já cirúrgica. Então, são pacientes que passaram por outros profissionais e acabam me procurando para a cirurgia. Então, num primeiro momento, eu ainda não tenho vínculo com essas famílias. Eu não tenho aquela construção de uma confiança formada. E eu procuro respeitar esse tempo das famílias. Óbvio, lógico, que quando existe uma indicação precisa e formal, eu vou impor essa indicação e expor todas as recomendações. Mas diante disso que tu falou, que são cirurgias eletivas, são cirurgias em que a gente pode contextualizar, encontrar o melhor momento. Então, isso é minha rotina. Quando que os pais vão conseguir ter um afastamento, talvez, do trabalho, para poder ficar com a criança aqueles poucos dias em casa? Quem é a rede de apoio? Essa criança vai voltar para a escola, ela vai ficar em casa? Tudo isso tem que ser Porque é um contextualizado. planejamento, né? Porque senão tu pega uma dinamite e joga no colo do pobre do pai e da mãe que viram as costas e não sabem para onde correr. Então, isso costuma ser de uma forma bem tranquila. E o medo que eles sentem vai se diminuindo e vai se desmanchando na medida que eles vão sentindo confiança. Eu Não é acho uma que essa palavra é construção. tudo, né, Camila? A confiança É uma construção. é uma construção e quando ela é estabelecida, tudo fica mais fácil. Mas tem que dar tempo ao tempo para a gente sentir a confiança de Claro, tomar uma decisão dessas. exato. E no momento que essa confiança vem, existe a entrega. Porque tu conduzir um filho para um bloco cirúrgico é uma entrega. E eu sempre falo, não tem assim, uma mãe, um pai que não se emocionem naquele momento. Eu tenho uma equipe, eu trabalho com o mesmo anestesista há 15 anos. E ele é maravilhoso, o Fernando. Então, todos os meus pacientes cirúrgicos, os adultos eu sempre dou opção, as crianças eu recomendo fortemente e todos aceitam, que seja feita uma avaliação pré-anestésica. Eles precisam conhecer o Fernando. Eu digo assim, a maioria dos pais, eles têm medo da anestesia, não da cirurgia. Aham. Então, quando eles conhecem, eles conversam com o Fernando, eles percebem também que o Fernando tem essa mesma entrega, esse mesmo carinho no que ele faz. Muitas vezes o Fernando pede que a criança participe da consulta.
Então, aquele ambiente estressor do bloco cirúrgico, a criança já viu o rosto daquele médico, ela combinou. Não é tão desconhecido. Não é tão desconhecido. E aquilo ali se torna leve. Às vezes se torna até um momento, assim, de uma experiência para a criança. Então, isso vai sendo construído, mas isso é uma construção. Não começa do zero. E hoje já evoluiu muito a questão cirúrgica, né? Antigamente, se fazia muitas cirurgias de retirada de amígdalas, né? Agora tem uma história que dizem assim, não se tira mais amígdala. Esses dias eu escutei uma pessoa dizer assim, a gente não tem nem dor de garganta mais. Olha, não é o que eu escuto, eu vejo várias pessoas com dor de garganta. Não é o que eu escuto, nem o que eu vejo. Olha que eu lido com bastante médico, eu tô amostra rindo viciada, e eu vejo mas que não é. Mas enfim, como é que tá hoje a evolução cirúrgica dessa parte de garganta, de adenoides, da parte nasal? Evoluiu em que sentido a recuperação, exatamente também a parte da cirurgia em si, o que temos? Na verdade, durante muitos anos, uma vida, as cirurgias de faringe, principalmente, amígdalas e adenoides, falando ainda na parte de criança, alguns adultos, eles têm ainda adenoide, e isso não é bom, mas a prevalência maior cirúrgica acaba sendo em crianças. Então, durante muitos anos, a cirurgia ela foi feita da mesma forma. E a medicina ela ia avançando, e aquilo ali era feito da mesma forma. Algum material ou outro com possibilidades de retirada daqueles tecidos, mas nada que fosse assim muito promissor, né? Essas cirurgias, elas tradicionalmente são temidas pelo risco de sangramento. Então, são cirurgias que a gente sabe que elas têm um potencial cirúrgico de sangrar muito grande. E isso assusta, apavora os pacientes. Um pós-operatório longo, demorado, doloroso. Então, com o surgimento de novas tecnologias que podem ser associadas ao procedimento, esses pontos de objeção foram caindo por terra. E hoje, basicamente, eu opero esses tecidos com a utilização de uma ponteira de radiofrequência. E essa ponteira, ela tem o potencial, isso descrito em estudos científicos, de reduzir 99% do sangramento durante a cirurgia. Isso é incrível. É incrível. Eu nunca deixei de operar amígdalas, embora o sangramento fosse um grande fantasma na vida do cirurgião. Então, eu nunca deixei de operar, porque eu sempre gostei muito de operar amígdalas. Eu acho que justamente essa coisa de dominar o que não está previsto. Quase só tu gosta, né? Porque a maioria dos otorrinos foge, né? Exato. Inclusive, essa tem uma história muito peculiar que me fez dizer assim, não, mas é agora que eu vou. Em relação a amígdalas. Eu estava, certa vez, num bloco cirúrgico, operando amígdalas. Porque é uma coisa que me trazia muito prazer em fazer a cirurgia, e o pós-operatório também. Claro, pós-operatório, coitado dos pacientes, um sofrimento sem fim, mas depois que passava todo o sofrimento com a cicatrização, eu via a melhora incrível. Incrível. Então, assim, mudou a vida da pessoa. Certa vez eu estava no bloco cirúrgico, operando ali a minha amígdala no paciente adulto, sangrava, que era um horror. E entrou um colega anestesista na sala, perguntou para o meu anestesista, e aí, o que estão fazendo? E ele respondeu, a Camila está fazendo uma amígdala. E ele disse assim, amígdala? Mas como? Ninguém mais faz amígdala. É isso que tu falou. E eu achei aquilo ali um desaforo. Sim. O tom que ele usou... Parece que tu estava inventando uma cirurgia. Era quase como um deboche. Era quase como se eu fosse, assim, uma tola de estar... Não porque não se opera a amígdala, mas tem um porém atrás da cirurgia da amígdala. É uma cirurgia com potencial de complicação enorme e um dos menores portes cirúrgicos para remuneração e para pagamento. Então, a risada que ele deu parecia que eu era uma bobalhona ali, sabe? Ai, que otária! Por que ela tá fazendo isso? E aquilo ali me incomodou tanto, mas eu fiquei tão braba com aquela colocação. E eu disse assim, eu tô operando porque tem gente que precisa que faça. E que bom que eu faço. E eu faço muito bem.
Eu respondi para ele, Bem que tu furiosa. fez, bem que tu fez. E aí, com o tempo, a imensa maioria dos colegas que não queriam, era engraçado, nos grupos, assim, eu dizia, quem é que opera, não sei o quê. E eu dizia, Camila. eu opero, eu opero. Então, começaram a me mandar. E eu comecei a operar mais, e mais, E cada vez fica mais. melhor. E cada vez Porque a melhor. prática vai fazendo tu ficar Porque cada o vez melhor. cirurgião, ele precisa de volume De prática. cirúrgico. E chegou num ponto que eu dizia assim, ó, domar aquelas amígdalas sangrentas era um ambiente confortável para mim. Eu já não tinha mais nenhum receio em estar ali, naquele Não, ambiente já cirúrgico. dominou também a técnica para que não sangrasse, para que não tivesse complicação. Exato. E aí, então, já depois de estar muito familiarizada com esse ambiente, surgiu a possibilidade de agregar essa tecnologia. Qual é o nome dela? Chama Coblation. Ele é uma ponteira de radiofrequência. Então, ela funciona com uma irrigação de soro, aspiração ao mesmo tempo, e o eletrodo que tem na ponta, que é um metal, já vai... ele vai derretendo o tecido. Então, aquele tecido ele vai transformando de uma massa sólida, ele vai passando por um estado em gel. É como se ele ficasse uma textura gelatinosa que vai sendo aspirada. Então, ele tem muito menos agressão tecidual, ele tem... Não, e ele, ao mesmo tempo, ele não deixa sangrar. Não sangra. Porque na medida que tu tá removendo aquele tecido, que começa a querer surgir algum ponto de sangramento, a mesma ponteira já faz a cauterização. Então, a gente já vai... E tudo isso trabalha com uma temperatura muito abaixo das ponteiras tradicionais de cautérios e tudo mais. Então, tu não tem uma lesão térmica associada, que era também um grande problema. Tira a amígdala, sangra, controla aquele sangramento, mas controla como? Controla com cautério no primeiro momento. E aquele cautério, ele faz a lesão térmica, queima e depois vem a dor, o rebote da dor. Então, eu tô muito satisfeita com a aplicação. E a recuperação é melhor? Muito melhor, muito mais rápida. Eu tinha um protocolo para aplicar para os pacientes com cirurgia tradicional, que eu precisava pesar bastante a mão com analgesia. Os pacientes adultos, eles usavam adesivos transdérmicos de anestésico para suportar. E isso nos últimos 5 anos, desde que eu coloquei esse protocolo de analgesia, eu consegui fazer com que... É uma cirurgia tão agressiva que eu consegui fazer com que os pacientes eles parassem de perder peso no pós-operatório. Porque há muito tempo atrás, quando eu não usava esse protocolo de analgesia, os pacientes adultos perdiam 4, 5 quilos em uma semana. Mas isso significa desnutrir, significa não cicatrizar, significa sofrimento emocional, um declínio do sistema imunológico. Então, era um quadro realmente limítrofe, né? E aí, no momento que tu tem um material que te proporciona restaurar a alimentação, primeiro, que ter menos sangramento, que é o grande problema. Segundo, ter menos dor. Terceiro, restaurar o padrão de alimentação adequado em 3 dias. E voltar para as atividades, seja de trabalho ou atividades físicas, num período mais curto de tempo, eu não vejo razão para não continuar fazendo aquilo que eu sempre fiz, que eu já fazia tão bem, mas agora com uma super tecnologia aliada. E está sendo muito bom, muito bom. Tu esteve ainda até tu esteve viajando agora para os Estados Unidos há pouco tempo para ver algumas coisas novas também, né? Isso, então, eu fui agora recentemente, eu participei de um curso na Universidade de Stanford, no núcleo de cirurgia do sono. Porque casado com via aérea vem o sono, que é outra paixão. Sono e ronco. Sono e o ronco. O ronco é a pontinha do iceberg. Eu sempre comento que o ronco é aquela pontinha do iceberg. E quando a gente olha, não exclusivamente para o ronco, mas para toda aquela estrutura de sono, a gente descobre um mundo a ser corrigido. E dentro dessa questão do sono, eu fui para esse curso na Universidade de Stanford, no núcleo de cirurgia do sono. Eles têm o que tem de melhor em termos de mundo e de tecnologia e de cirurgia. Fiquei lá alguns dias. Tive também a possibilidade de fazer prática de técnica cirúrgica em laboratório com cadáveres, então foi muito bom.
Mas o que foi melhor foi voltar para casa com a sensação de que eu tô fazendo tudo certinho, sabe? Aquela possibilidade de aprimorar e de ter acesso A coisas a coisas novas e a algumas técnicas que a gente ainda nem tem como aplicar no Brasil, por limitações mesmo de materiais e instrumentais que não não são, chegaram ainda. não chegaram aqui. Mas dentro da estrutura do o que é importante, o que tem que ser avaliado, quais são as possibilidades cirúrgicas aplicadas, isso foi muito bom. Isso como é importante, né, Camila, a gente validar o que a gente está fazendo, se está certo ou não, porque isso dá muita segurança, Exato. sabe? Eu falo muito para todos os meus clientes, enfim, para todos os médicos que eu convivo, justamente isso, sabe? Como é importante tu ter espaço e condições de ir para fora, de aprender coisas novas e também validar que o que tu está fazendo é muito bom. Que tu tem uma estrutura boa, que a gente tem hospitais ótimos. Ótimos, sabe? ótimos. Que a gente consegue hoje passar para os pacientes, vocês conseguem passar para os pacientes muita segurança, porque a gente tem um ambiente seguro. Tem, né? Sem dúvida. Talvez anos atrás não fosse tanto, mas hoje, pelo menos aqui em Porto Alegre, a gente está com ótimos hospitais que realmente estão muito bem equipados. Então, isso também. Equipes muito bem estruturadas também. Equipes bem preparadas. Então, isso é muito bacana. E eu vejo que, como cirurgião, eu sempre me coloquei nessa intenção. Existem protocolos cirúrgicos, existem técnicas a serem aplicadas, mas não significa que dentro do meu arsenal de possibilidades, diante daquilo que se apresenta, eu preciso ter material técnico e de conhecimento para inovar, porque cada cirurgia vai ser uma cirurgia. Então, quanto mais técnicas eu conheço, quanto mais possibilidades e quanto mais volume de treinamento eu tenho, melhor. Mais habilidade eu tenho de me desvencilhar de uma ou outra situação ali no transoperatório, porque no fim das contas a gente coloca o paciente naquela mesa e tu tem que tirar o paciente da mesa com aquele problema resolvido. Então, essa experiência foi muito boa, foi muito positiva. E isso que tu falaste de validar com o que tem de melhor em termos de referência. Exato, sabe? Então, tu tá conseguindo, assim, até a tranquilidade de saber que tu tá inserida num contexto muito bom, né? E isso aí, eu acho que isso deve dar uma tranquilidade pro médico, de saber que o caminho tá certo. Exato. Porque na medicina, a gente tá falando basicamente com ciência, né? E ciência tem um passo a passo que não dá para ser pulado. Então, a evolução, antigamente, ela era muito lenta. Muito lenta. Hoje em dia, questão de meses, tem um instrumental novo que surge. Esse, por exemplo, que tu pode ter visto algumas coisas de tecnologia nos Estados Unidos, que em menos de um ano vai estar disponível na tua mão. E quem teve contato vai se sentir mais confiante para começar a usar. Claro, para aplicar, sem dúvida. Sabe? E eu acho que isso é uma coisa assim, que me encanta, né, na medicina, aliada a essa coisa da tecnologia, da ciência em si, que é vocês estarem sempre atrás e buscando o que é de melhor para quem? Para o paciente. Para o paciente. E ter esse leque de possibilidades. Exato. Né, para oferecer. E dentro dessa experiência também, que para mim validou muito uma linha que eu já vinha trabalhando. Semana passada eu participei de um evento também relacionado à área da odonto, porque voltando um pouquinho para as crianças, algumas vezes a clínica da criança não respirar pela boca, obstrução, ela se apresenta para o otorrino. E o otorrino, ele resolve com o tratamento, com a cirurgia. E aquela criança continua com a boca aberta. E ela continua respirando pela boca. E ao longo dos anos, eu fui buscando entender qual era o contexto. O que aconteceu para isso não resolver com a minha cirurgia.
Em determinado momento eu fiz uma pós-graduação em foniatria, que foi assim um mundo novo que se abriu para o cuidado das crianças. Eu sou muito feliz em ter tido essa formação. E a gente começa a entender que a criança, por ser um ser em desenvolvimento, as dinâmicas, elas não são estáticas. Tudo está mudando ao mesmo tempo. Até porque a formação Ela tá óssea tá crescendo, tudo ela está modificado. mudando. Então, hoje, eu tenho desenvolvido um trabalho muito, muito bacana, muito especial, associado a uma área de especialização dentro da odontologia, que é a ortopedia das maxilas, que são aqueles quadros, e o meu olhar em relação às crianças também mudou. São aqueles casos em que, às vezes, a criança tem a patologia, a gente não detecta um grau de obstrução tão severo que precise ser operado, mas o arcabouço ósseo e o arcabouço de mandíbula, maxila, encaixe dentário, oclusão, a gente percebe que está alterado. E essas crianças têm alteração de posicionamento de língua, elas têm alteração de deglutição e de mastigação de determinadas texturas de alimento. Às vezes a gente vê até a criança com pouco queixo, né? Um queixinho. Muda um pouco essa fisionomia. Exato. Então, ter esse olhar de que, nesse ponto eu não vou resolver, mas eu tenho quem vá fazer uma abordagem, isso é muito rico. Porque a gente consegue de forma global. E eu vejo muito isso para as crianças. A associação de várias abordagens com o mesmo fim, o mesmo objetivo, a gente entrega eles, assim, ao final da adolescência, prontinhos. E competentes, e com uma boa respiração, um padrão de desenvolvimento adequado. Tu sabe que isso é uma coisa que o Dr. Oswaldo Carpes, ele tem um projeto que ele está fazendo junto às prefeituras, que é para analisar o comportamento das crianças que estão com atraso no desenvolvimento estudantil, muito voltado a um mau sono e a má respiração. Padrão respiratório. Então, esse padrão respiratório pode ser hoje, com a cartilha que foi desenvolvida pelos professores da rede pública, de notarem que aquela criança que está sonolenta na aula, que tem um formato de rosto já com aquele biotipo já suspeito, que leve para o encaminhamento, para tentar corrigir o mais rápido possível. Claro. Porque senão isso vai passando. É um tempo de tratamento que se perde. Quando a gente não tem a intervenção no tempo certo, aquilo ali se formou e se perdeu. E depois, lá na vida adulta, não significa que não possa ser corrigido, mas de uma maneira muito mais agressiva, mais traumática, eventualmente. Então, essa abordagem, assim, esse olhar, eu tô muito satisfeita de poder ter esse tipo de cuidado. Porque, realmente, são casos que vão apresentando uma melhora muito expressiva. E a gente não fala só sobre um órgão, né? Não é só uma amígdala, não é só um nariz um pedaço, entupido. É uma pessoa. É uma pessoa que tem aquilo, é um contexto todo. E por isso que toda a equipe multidisciplinar hoje é a melhor opção, né? Claro. Porque muitas vezes tu tem que olhar para várias coisas, né? A questão do ronco envolve muitas vezes o dentista, o otorrino. O ronco tem que analisar a parte das vias aéreas, a parte da garganta. Metabólica. Às vezes, Mary, na avaliação do ronco, entram questões comportamentais, entram questões de saúde mental, entram questões relacionadas a como que aquela pessoa ela é, qual é a forma de agir. Então, em relação à ansiedade, estresse, um transtorno de depressão, tudo isso vai ter obesidade. Impacto. Obesidade, doenças metabólicas, cardiovasculares. Então, por isso que eu digo que o ronco é a pontinha do iceberg. Quando os pacientes vêm por queixa de ronco, é engraçado, porque às vezes vem o casal. Então, o homem vai consultar na maioria das vezes, ele entra meio
inibido, constrangido, e a esposa entra com aquele Decidida a ar resolver. assim, eu vou resolver isso hoje. E eu até costumo brincar, eu digo assim, ai, tu trouxe o advogado de acusação hoje. E eu sempre brinco, eu disse, olha, a gente vai fazer uma investigação para descobrir se o ronco tá sendo um problema teu, e aí eu me direciono à esposa, porque é um barulho que te incomoda, ou se é um problema de saúde dele. Então, é isso. O ronco, na verdade, ele é o sinal, ele é o alarme, ele é aquele sinal que grita. Mas a gente precisa investigar. E a gente descobre muita coisa a partir dessa investigação. Esse núcleo que eu estive na Califórnia, eles são um núcleo de cirurgia voltada dentro da área da medicina do sono. É fantástico, porque eles têm toda essa integração e eles têm uma integração muito bacana com os profissionais da crânio-maxilo, da buco-maxilo. Claro, eles têm esse foco de tratamento para o adulto. Então, várias cirurgias associadas, não só as cirurgias de faringe, de palato, mas as cirurgias ortognáticas, os avanços de mandíbula, de maxila. Então, foi muito enriquecedor perceber que num centro tão importante, tão referência desse tipo de cuidado, se faz e se aplica a mesma linguagem que eu tento trazer aqui para o meu universo e para os pacientes. Que legal isso. Que Foi muito bárbaro bom. isso. Me conta uma coisa. A gente sabe que crianças, tá? Que têm muitas amidalites e faringites de repetição, precisam tomar antibiótico durante muito tempo. Me fala um pouco sobre esse uso quase que contínuo de antibiótico. A regra, o que eu vejo no consultório, assim, são crianças que elas vêm avaliar, elas chegam em mim com ciclos, às vezes de antibióticos a cada 30, 45 dias. Elas já estão sendo manejadas pelo pediatra, elas estão sendo manejadas às vezes por algum outro colega que não tenha tanto um foco em cirurgia, e elas chegam então para avaliação. Esse uso repetido de antibiótico, a gente tem 2 enormes problemas em relação a isso. O primeiro é que o uso repetido e inadvertido dos antibióticos, ele vai invariavelmente provocar resistência bacteriana. Então, a gente vai selecionando bactérias cada vez mais resistentes e isso vai progredindo e espalhando para um nível de comunidade. Não só no indivíduo, mas um nível de comunidade. Então, não é à toa que a gente vai vendo ao longo dos tempos os antibióticos deixando de ter uma cobertura. Então, isso é um perigo. É um perigo em termos de saúde pública. O médico tem que ficar trocando os antibióticos para resolver, né? Exato. É quando as crianças começam com um tipo e tem que ir subindo a escala. E esse espectro vai aumentando. Então, isso é um enorme problema. Mas, trazendo isso para o universo do indivíduo, existem estudos mais recentes e muito interessantes que eles correlacionam a microbiota, tanto intestinal quanto da via aérea, como sendo um regulador da imunidade, no ponto de vista geral. Então, é aquela história assim, né? Quem vem antes? Até que ponto a criança está tendo infecções de repetição? Eu uso o antibiótico para tratar, eu acabo interferindo em toda a microbiota dela e ela repete essa infecção e eu uso de novo. Então, esses estudos, eles estão muito voltados, a gente tem na área da otorrino o Dr. Bruno Neto, ele trabalha de forma impecável com esse assunto, eu sou fã do Bruno. E ele traz muito isso, sobre essa conexão, é esse eixo do intestino, a microbiota intestinal, a microbiota da via aérea e a imunidade, a qualidade de vida num âmbito geral. Então, essa questão dos antibióticos realmente é um problema. Quando existe essa frequência das infecções relacionadas a essa repetição, a cirurgia, ela é mandatória. A gente precisa remover aquele tecido. Não significa que esse paciente não vá desenvolver outras infecções em outros sítios, não é o que se observa. Mas a própria amígdala, principalmente a amígdala e a adenoide, elas se tornam órgãos
reservatórios dessas bactérias. Então, as bactérias, elas ficam ali alojadas. As que a gente não consegue controlar, elas esfriam o processo inflamatório. Em qualquer processo de baixa da imunidade, seja por um quadro viral, um quadro alérgico, elas vão proliferar e uma nova infecção. Então, remover esses tecidos, ele se torna curativo nesse sentido, porque tu tirou aquele foco de infecção. Tanto as amígdalas quanto a adenoide. A adenoide tem um papel especial nas crianças bem pequenas, que é uma outra pauta de muita atenção minha, que é a relação com a orelha média. Então, essas crianças menores, quando elas têm um aumento de adenoide e elas têm essa adenoide constantemente agredida e inflamada, a adenoide costuma formar uma lâmina, como se fosse uma película de proteção das bactérias, que não faz com que o antibiótico não tenha uma penetração adequada. E a gente chama de biofilme. Então, os antibióticos não penetram, as infecções aparentemente esfriam, mas numa janela muito pequena de espaço, Por isso que volta. elas recidivam. E isso acaba recidivando muito com as otites. Então, são aquelas crianças que têm otites de repetição. Elas estão sempre com aquele ouvidinho inflamando, dor de ouvido, choro, febre. Tá sempre, então, pode estar muito interligada a parte da otite com a questão Com a das adenoide. amigdalites. Muito, com as adenoides. com as adenoides. Lá no fundo do nariz a gente tem a adenoide. E é bem a região onde ocorre a drenagem do ouvido. Porque o ouvido, ele comunica com o nariz. Lá com o fundo do nariz. Bem exatamente na região onde a adenoide cresce. Então, essa adenoide cresce, eu brinco que ela faz ela se torna uma rolha. Ela tapa aquele canal do ouvido para onde tem que descer a secreção. A secreção de um resfriado, que acaba também sendo acumulada no ouvido, ela precisa descer para o nariz. Se a adenoide está ali grande, tapando, ela não desce, fica parada. Eu sempre falo para os pais, a água parada cria bicho. Então, as próprias bactérias que já residem, que moram ali naquele tecido, na adenoide, migram pela tuba auditiva e infectam o ouvido de novo. E a gente fica naquele ciclo sem fim, que não consegue tirar a criança dos antibióticos. Não, e isso implica em várias coisas, porque a criança que está doente também não socializa, porque tem que deixar de ir para a escola, fica em casa, fica impertinente. A família fica muito estressada. A família fica estressada. São aqueles episódios que eles vêm... Eles fazem muita febre também. Muita febre. São episódios repentinos. Então, a criança, ela não quer se alimentar, ela dorme mal, ela chora, ela tem febre. Não é nada visível. A otite, ela não é visível aos olhos dos pais. Então, é aquela coisa que o que está acontecendo? E acaba se tornando uma das maiores indicações, né? As otites de repetição, elas ainda são uma das maiores indicações da retirada desse tecido da adenoide, para que a gente possa liberar essa via e que esse sistema que ele tem tudo, ele foi feito de forma perfeita para funcionar, a gente consegue oportunizar que toda essa via auditiva com a parte ali respiratória organizem e restaurem a condição da criança. Na verdade, quando a gente está conversando sobre isso, me surge assim a ideia de que tu tem que ser assim, uma parceira dessa família. Essa família tem que ficar muito parceira tua para poder ir acompanhando isso, no sentido de ficar tranquila, de ter solução, porque uma criança com uma otite, dá pena de ver, porque o choro é um choro muito sofrido, né? É uma coisa assim. Tu tem que ser muito próxima da família, né? Eles têm que confiar muito. Como é que é a tua consulta? Como é que funciona essa consulta? Eu gosto sempre de munir essa família com muita informação. Então, eu explico como que pode ser o quadro clínico, para que quando aquilo ali acontece, eles já se sentem seguros. Então, claro, a primeira otite, ela vem do nada. As seguintes, elas vêm por consequência de uma patologia que a gente acaba diagnosticando. Então, são crianças que eu acompanho. Às vezes, são crianças que eu reviso a cada 30 dias. Eu vou monitorando aquele ouvido. Eu vou vendo quando é que ele está dando sinais. E, paralelo a isso, eu estou acompanhando, estou fazendo avaliação auditiva. Porque é um período da vida em que a criança precisa ouvir bem. Ela precisa desenvolver fala. Ela precisa desenvolver comunicação. Esse cérebro tem que estar ativo
o córtex auditivo, ele precisa estar sendo estimulado. Então, isso que me trouxe foi a foniatria. Então, a família, ela precisa ter informação, ela precisa saber o que pode acontecer a partir do momento que ela sai da porta do consultório. E o que ela vai fazer se algum daqueles sinais de alerta se manifestarem. E eu acho que isso é um fator que tranquiliza. Às vezes, eu sinto que as famílias os pais vêm muito ansiosos, embora eles tenham medo de uma indicação cirúrgica, eles vêm muito ansiosos por uma resolução. E um dos grandes desafios, às vezes, é a gente contemporizar para essa família que não vai ser naquela consulta que eu vou tirar da minha cartola a solução de magia uma solução. E que isso requer um tempo, uma observação. Eu preciso conhecer a dinâmica dessa criança. O que está acontecendo com essa via aérea? Por que ela está manifestando? Para que realmente a indicação cirúrgica seja com muita segurança e muito assertiva, por sua vez. Eu acho isso fundamental. A gente só vai ter sucesso cirúrgico se tu fizeres indicações cirúrgicas assertivas, né? Então, eu procuro ser muito cautelosa, muito cuidadosa com isso. E essa construção que a gente falou lá do início, é uma relação que se constrói. E eles vão ficando mais tranquilos em relação ao manejo. A informação tranquiliza, né? A informação. Saber exatamente qual é o sinal, se isso aqui acontecer, tu pode usar essa medicação e tu vai me ligar, tu vai ligar para o consultório, a gente vai tentar examinar numa janela de 24, 48 horas. Então, acho que tudo isso vai organizando. Vai organizando. Camila, tu tem 2 filhos. 2. Como é que tu lida com essa vida de mãe, de médica, de esposa, de uma pessoa super dinâmica, porque eu te conheço, eu sei que tu até cozinha. Cozinha! Amo! Ama cozinhar. Como é que tu lida com tudo isso, esses papéis todos que nós mulheres temos que lidar? Me conta. Mary, eu vou te dizer que hoje eu tenho 2 filhos, o Pedro tá com 11 anos e a Eduarda com 9. Então, eu sou mãe há 11 anos. 12, se eu contar da gestação. Nem sempre foi fácil. Eu tive momentos muito difíceis, assim, de tentar buscar um equilíbrio e um respeito por todas essas tarefas e por todas essas missões que são tão importantes e igualmente importantes na minha vida. Então, hoje eu vejo que eu tô num ponto de equilíbrio muito gostoso, muito bom, de poder respeitar a minha necessidade de ser mãe e de ser presente na vida deles e de acompanhar e de orientar e de sentar e fazer um tema e de dar aquela puxada de orelha quando precisa e trazer eles para aquilo que eu e o Rafael, que é o meu marido, a gente julga ser importante e correto do ponto de vista de educação. Eu tenho que conciliar tudo isso com o consultório, porque eu brinco que é como se a gente chega no consultório, veste o jaleco e é como se estivesse mudando. Muda o personagem. Muda o personagem. Então, ali também eu preciso ter essa entrega e eu me entrego muito. Então, hoje eu busquei organizar a minha agenda, uma questão de organização. Organizar a minha agenda para que eu tenha espaços em que eu possa, dentro daquele momento, tentar chegar o mais próximo do meu 100% de performance naquela atividade, naquela tarefa. Porque por muito tempo, eu sentia aquela sensação de cobertor curto, sabe? Que tu tenta fazer tudo e a sensação de que tu não tá fazendo nada do jeito que a gente gostaria de fazer. Então, hoje eu tenho esses momentos de agenda bem determinados, eles estão maiores, isso também já me facilita bastante. Quando eles eram menores, eu acho que eu lutava um pouco mais, assim, com essa questão. Mas... Essa questão de equilibrar os papéis é uma coisa que eu noto muito. Não só em médicas, em mulheres, mas em homens também. Uhum. Porque a medicina, ela toma muito tempo. Uhum.
do profissional. Só que o profissional, ele não é só profissional. Ele é mãe, ele é pai, né? É filho. Né? Tem pais para cuidar, Isso. tem amigos que quer conviver, tem Uhum. 1000 outras atividades além da vida profissional. E esse equilíbrio, ele só acontece exatamente como uma pessoa, como tu fizesse. Tem que organizar a gestão de tempo. Gestão de tempo. Tu tem que organizar a agenda e não negociar certas coisas nessa agenda, porque senão tu não vai nunca conseguir chegar a esse equilíbrio. Uhum. É realmente, eu sempre digo para todos os meus clientes, meus mentorados, assim, ó, tu tem que separar ali, ó. Bom, toda sexta-feira de tarde eu não vou trabalhar, Uhum. porque é quando eu vou ir no supermercado, eu vou ficar com meu filho, eu vou buscar eles no colégio, Uhum. eu vou fazer um passeio, porque é um contexto de ser humano. A gente também quer ser feliz nas outras áreas da vida da gente. Claro. Não, e a ser feliz nas outras áreas te traz energia Claro. e empatia pro que é humano. Né? Então, quando eu me sinto uma boa mãe, uma mãe que está cumprindo com o seu papel, eu tenho empatia também por aquela mãe que está sentada na minha frente para cuidar daquela criança, daquele filho. O ambiente fica todo mais saudável. É um ambiente de troca, né? Então, hoje eu posso dizer que eu consegui essa dinâmica. E agora eu vou te fazer uma pergunta assim, ó. Se tivesse que então dar um conselho para alguma colega tua que estivesse passando pelo outro momento, aquele momento, aqueles passinhos atrás, assim, tá sem tempo para nada, tá se sentindo até culpada porque não tá tendo tempo para os filhos, daí ela nunca tá inteira, né? Porque ela não tá em casa inteira, ela também não, muitas vezes não tá no consultório inteiro. O que tu tem para dizer para essa colega mais jovem que tá passando por isso? Eu acho que a gente, nesse momento, a gente tem que ouvir o que prioriza no coração da gente. Por muitos e muitos momentos, e assim, mas ouvir e respeitar. Não aquele ouvir e lutar, né? Ouvir e respeitar e aceitar que as coisas têm o seu tempo. A gente tem o tempo de dedicar mais atenção e mais tempo para um filho pequeno. A gente tem a fase de se dedicar mais à carreira, ao estudo. A gente tem momentos que tem que se dedicar à família, à saúde, questões de saúde de pais, de familiares. Então, eu acho que talvez se permitir viver, nem que seja por um dia, aquele papel que está te exigindo mais naquele dia, naquele momento. Porque senão é muito cruel com a gente, essa cobrança. E eu me cobrei muito. Se eu não estava no consultório, eu estava frustrada porque eu não estava no consultório. Se eu não estava em casa, eu estava frustrada porque eu não estava em casa. E não dá certo, é muito cruel com a gente. Então, eu acho que fazer essa gestão das fases da vida, se propor a entregar o que tem de melhor para aquela fase, porque nenhuma delas vai durar para sempre. Nem os filhos pequenos, nem os filhos adolescentes, nem um consultório em construção, nem um período de mais liberdade de estudar. Às vezes eu brinco com os meus filhos. Eles dizem, é porque quando a gente crescer... Eles têm um ciúminho, tá? A mais nova tem um ciúme. Ela fala assim, então tá, vai lá cuidar dos teus pacientes. Que coisa. Ela fala, ela tem esse ciúme. E às vezes eu brinco, eu digo assim, vai chegar um dia que vocês não vão mais querer morar aqui, que vocês vão crescer, vocês vão ter a vida de vocês. E sabe o que eu vou fazer? E aí eles olham assim como quem pensa, ela vai ficar triste, chorando. Eu vou estudar muito e eu vou trabalhar muito. E eles ficam, mãe, como é que tu gosta tanto de estudar? Se na fase deles não estudar, não é tão bom assim. Não é legal. Então eu digo isso, eles a gente poder perceber que a vida vai te trazer fases e momentos de se dedicar mais ou menos àquela tarefa. E é muito bom isso. É um equilíbrio, né?
É um equilíbrio, é um aprendizado. Com o tempo a gente vai aprendendo todas essas mudanças, né? A gente vai também aprender a se escutar um pouco, né? Sim, muito. Eu acho que isso é muito importante, a gente poder se escutar. E quais são os próximos planos? Os meus próximos planos são seguir com esse equilíbrio, seguir aperfeiçoando algumas questões relacionadas a essa abordagem mais voltada para patologia do sono. Eu tenho muita alegria, assim, de trabalhar com essa questão de via aérea, da obstrução da via aérea. O retorno de melhora do paciente, ele é muito expressivo. Então, eu não me vejo fazendo outra coisa do ponto de vista cirúrgico, mas tem algumas coisas, assim, alguns cursos, aprofundar uma ou outra técnica cirúrgica que estão aí no meu radar, para ter também mais Mais arsenal. Pra poder. Exatamente. E eu sou muito inquieta, né, Mary? Então eu tô sempre assim. Eu tô sempre vendo onde é. Se eu cheguei naquele passinho ali, eu quero saber qual é o próximo. Qual é o próximo? E eu acho que é isso. A gente tem que ir buscando melhorar e entregar. E uma coisa que tem me feito muito bem, assim, muito bem. Eu tenho praticado isso de forma ativa. Todos os dias, quando eu saio de casa para trabalhar, eu mentalizo e eu peço que eu possa fazer a diferença na vida de quem passar pelo meu caminho. Porque eu acho que essa troca, ela é tão rica e a gente se alimenta disso também. E isso volta de alguma forma. Então, que eu possa fazer diferença na vida dos pacientes, que eu possa fazer essa diferença, seja de um cuidado, seja de um acolhimento. Não precisa ser através da cirurgia, né? Às vezes é através da percepção de que aquela família está passando por uma situação e que alguma orientação que eu dê faça diferença. E eu acho que é isso. Se a gente buscar por isso de forma contínua, a gente vai estar dando o nosso melhor. E as coisas vão dar certo. Eu te admiro muito pela tua amorosidade, sabe? Esse jeito que tem um lado prático, que precisa ter, da própria medicina, mas esse cuidado com o paciente, com a família do paciente, mesmo com o adulto, isso é muito bonito. Eu só tenho que te agradecer por tudo isso, assim, sabe? Por todas essas trocas que a gente fez aqui, essa conversa, mostrando que o atendimento, ele é um atendimento profissional, passando por todas as etapas de que uma consulta mas nem por isso não precisa ser dissociado do carinho, né? Do acolhimento, porque a gente está muito... eu acho que nós estamos precisando muito e valorizando muito a questão do acolhimento, da conversa, do olho no olho, daquele médico que diz assim, não, para aí, isso aqui funciona assim, eu estou contigo. A gente tem solução para isso. Está faltando. Então, quando eu me deparo com pessoas profissionais como tu, Camila, eu só tenho que agradecer por estar aqui. Mary, sabe que eu vejo que as pessoas elas estão cada vez mais precisando serem cuidadas. A verdade é essa. Às vezes elas não precisam ser tratadas nem operadas, elas precisam ser cuidadas. E o que é o cuidado, né? É isso. O cuidado é a gente perceber, sentir, orientar, dar opções, trazer isso de uma forma um pouco mais leve, que possa se aplicar. Porque a vida tá muito agitada, tá muito maluca, tá muito corrido. Mas eu vou te dizer que praticar essa medicina, ela também é uma escolha. Ela é uma escolha e ela não é uma escolha fácil, porque para que essa medicina seja feita, a gente tem que fazer algumas renúncias. A gente tem que fazer escolhas também, como médico. Desde o momento de estruturar a tua agenda, de atender menos pessoas, mas atender melhor, de atender com mais profundidade. Preciso de tempo para isso. Com mais leveza, com mais calma,
de passar isso também. Então, eu tô muito feliz com esse momento de decisão e de escolha, porque isso também me tranquilizou como pessoa. Aquela sensação de eu fiz o melhor que eu podia, eu entreguei o meu melhor, é muito bom. É muito bom. Então, que a gente possa ter isso, né? Que a gente possa entregar o que tem de melhor dentro daquilo que o outro precisa receber e fazer a diferença na vida de quem passa Tomara pela que gente. muitos médicos assistam esse episódio e escutem de ti esses conselhos, porque isso é uma construção que tu vem fazendo. Uhum. E todo mundo tem que passar por todas essas etapas e começar a se dar conta disso, para se tornar uma pessoa feliz, né? Feliz, Um médico feliz. satisfeita. Isso é muito bom. E para honrar todas aquelas escolhas tão difíceis que foram feitas há tanto tempo atrás. Tudo aquilo que se abre mão, tudo aquilo que se deixou passar em prol de uma formação e de chegar nesse momento, né? De se tornar médico, especialista, com uma experiência e tudo mais. Então, isso precisa ser respeitado por nós. Com né? certeza. É um respeito a si mesmo. Uhum. Querida, muito obrigada Obrigada, eu. por a gente estar aqui, bater esse papo. Adorei. Pessoal, a gente está terminando mais um episódio do Marycast. Hoje a gente conversou sobre as doenças das vias aéreas, a gente conversou sobre formação profissional, conversamos sobre acolhimento, sobre como fazer uma medicina de uma forma tranquila, eficiente. Nós conversamos com uma médica muito especial, que é a doutora Camila Tabajara. Eu deixo aqui um agradecimento imenso para quem está aqui nos assistindo. Lembro que, se gostarem desse tipo de conteúdo, sigam o canal, ativem o sininho no YouTube e sigam no Instagram o Marycast Oficial. Eu quero agradecer a Clínia, a Suelen Sarmento e o programa Bem Atender. Até a próxima!